Mateus 13:19 diz assim: quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado no seu coração. Essas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Vamos ler de novo? Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado do seu coração. Essas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, traga sobre nós clareza das escrituras que o Senhor quer falar conosco essa noite. A tua palavra tem o poder de nos lavar, nos limpar, transformar, virar chaves, trazer verdades que o mundo não tem, mas o teu reino tem. Por isso ministra o nosso coração essa noite. Amém. Queridos, eu quero trazer uma palavra que eu já ministrei, e eu ministro essa palavra uma vez por ano aqui na igreja. Uma vez por ano. Então talvez você já ouviu em alguma parte, boa parte do que eu vou dizer, ou talvez não. Mas essa palavra Deus falou para mim: ministre ela uma vez por ano. Por que que eu faço isso? Porque essa palavra, quando eu entendi ela foi libertadora para mim. Ela trouxe para mim uma liberdade e um lugar em Deus que eu não tinha alcançado em anos de conversão, em anos de cristianismo, em anos de igreja, em anos de o que você quiser chamar, em anos de catequese na igreja católica, em anos eu não aprendi, não entendi. E quando eu entendi isso, mudou o meu conceito, mudou algumas coisas dentro de mim, e eu passei a priorizar algumas coisas que eu não priorizava. Assim minha vida mudou em vários aspectos. E eu quero falar sobre o tema da mensagem de hoje. Eu até mudei o tema, eu usava outros temas, mas o tema da mensagem é cuidando do seu jardim. Cuidando do seu jardim. Mas eu quero trazer um entendimento para mim e para você do que é um culto. Quantos aqui gostariam de saber se Deus recebe o seu culto ou não? Quantos de nós gostaríamos de saber se Deus está feliz? O Luciano subirá, sempre quando ele vai cumprimentar, pelo menos nas vezes que eu vi ele ministrar, ele cumprimenta a igreja assim: quem está feliz com Jesus? Da igreja diz: amém. Quem aqui Jesus está feliz com você? Por que está feliz com Jesus? Amém, mas Jesus está feliz com você? E a pergunta é: será que Jesus, Deus, está recebendo o nosso culto? Será que a gente está se ajuntando aqui para quê? Como disse o profeta, as reuniões de vocês não são para adorar o Senhor, porque vocês me adoram com os lábios, mas o coração está longe. Vocês me adoram com canções, mas o coração está longe. Vocês têm rituais, vocês têm religião. Uau, parabéns, não é difícil de ter religião. Qualquer um pode ter uma religião. Aliás, a religião te apresenta um Deus, Jesus te apresenta um Pai. Então todo mundo, toda religião tem um Deus, mas só Jesus te apresenta um Pai. E aí, nesse princípio de ter religião, e cada um tem o seu jeitinho, cada um tem um formato de música, né? Eu acho maravilhoso essa diversidade no meio da multidão. Tem irmãos aqui, esses dias o Tom cantou um rap aqui, e ele era prego, pá, já Jesus é nós, e quebramos tudo. E ele cantou aqui, tinha uns irmãos, eu olhava assim, uns irmãos assim, ó, e aí tinha uns irmãos assim mais tradicional, tipo né? E do lado o cara estava aqui, e o cara aqui assim. Aí na hora do louvor cantaram o hino da harpa: divino companheiro no caminho. Aí o cara do rap assim, e o cara aqui, porque não tem problema, isso é diversidade. Jesus é o centro, o resto é bairro, diga aleluia. Então a gente não tem que ficar pelo bairro, cada um tem um perfil, glória a Deus. Mas a questão é, Deus está recebendo o que estamos dando, seja o rap, seja o hino da harpa. Deus está recebendo o que estamos fazendo, o levantar das mãos. O que é um culto que agrada a Deus? E aqui o primeiro princípio é entender. Olha o que o versículo diz: se você ouvir a mensagem e não entender, o diabo rouba. Quem aqui, escute, quem aqui já tirou 10 numa prova de história e geografia? Levanta a mão na história. Você lembra da matéria? Você decorou, irmão. Você decorou, se não colou ainda. Não vou perguntar quem colou, vou ficar só no decorou. Quem colou tem que dar tempo, tem que pedir perdão para o professor, hein? Nossa, amanhã vai ser um. Então, já pede perdão para Jesus e segue. Aqui. Então, você decorou. Tudo que a gente decora, nós esquecemos. Mas aquilo que a gente entende, a gente não perde mais.
Eu conto sempre a história da regra de 3, que a regra de 3 para mim sempre foi um demônio, um satanás. Eu ia fazer uma prova de matemática, falava assim, usa a regra de 3. Eu não sei, desgraça, eu não sei a regra de 3. Eu tinha 16 para 17 anos e a regra de 3 sempre foi um curisco para mim, um negócio assim. Eu falava e eu tinha raiva da regra de 3. E todo mundo dizia, aplica a regra de 3. Um carro anda 2 horas por tantos quilômetros. Se ele andar tantas horas, quantos quilômetros? Eu não entendia. Aí um cara me mostrava, faz assim, ó, pá, pá. Eu olhei, é assim que faz, né? É assim que faz de novo. É assim que faz, né? Isso, passava 3 dias, desgraça. Assim, o X vai para onde? Tinha um X no meio dos números. Quem inventou de botar X no meio do número? X é letra. E é uma tribulação aquilo. Daí um dia, um santo, uma santa, eu não lembro quem foi, alguém enviado do céu me ensinou e eu entendi. E quando eu entendi regra de 3, meu irmão, eu uso regra de 3 até hoje. Eu vou no mercado, rolo de papel higiênico, tantos metros, tantos centavos, pá. X, pá, X tá aqui, ó. Tá me enganando? Vai comigo, vem. Eu sei fazer conta rapidinho de regra 3 agora. X, é só cruzar. Mas era uma tribulação até entender. Agora que eu entendi, vem me enganar. Não me pega mais, eu já entendi. Quando a gente entende, ninguém rouba da gente. Sabe qual é o nosso problema? Nós ouvimos falar que Deus é Pai e que nós somos filhos, mas nós não entendemos isso. Só ouvimos falar. As pessoas até desenham para a gente. E a gente vive sempre como escravo mesmo sendo filho, porque não desfruta daquilo, porque não entendeu. Só desfrutamos, já dizia meu pastor, daquilo que entendemos. Então Deus quer que nós entendamos para poder praticar com excelência. Posso ouvir um amém nisso? Então o princípio é esse, de entender, né? O Sami conta sempre uma história da mulher que cortava a salsicha, né? A mulher estava cortando as pontas da salsicha para cozinhar, para fazer ali, cortava as pontinhas. Aí a filha, mãe, por que você corta a ponta da salsicha para botar na panela? Filha, a mãe da mãe fazia, a avó fazia. Vamos lá perguntar para a avó? Vamos. Ô vó, por que a senhora cortava as pontas da salsicha para... minha mãe. Minha mãe fazia. Vamos lá na Bisa? Vamos lá na Bisa. Ô Bisa, hein? Ô Bisa, por que a senhora cortava as pontas da salsicha? Eu sempre vi, por que você corta? É que a minha panela era pequena. Às vezes nós estamos repetindo coisas dos nossos pais que não deveríamos mais repetir. Sabe o que é quebra de maldição para mim? Quebra de maldição, para mim não existe maldição hereditária. Para mim a maldição hereditária foi levada toda na cruz. Quando eu entrego a vida para Jesus, o meu passado se ficou lá atrás e eis que tudo se fez novo. Então, pastor, por que algumas coisas eu trago igualzinho da minha mãe e do meu pai? Porque você imita, você copia, você aprendeu, viu a vida inteira cortando a ponta, você está cortando a ponta até hoje. Você viu a sua mãe ser ignorante com o seu marido, seu pai nunca trata ele bem, você está tratando seu marido igual. Ela perdeu o casamento, você está prestes a perder ou já perdeu. Aí você pensa, é maldição hereditária, minha avó perdeu o marido, minha mãe perdeu o marido, eu estou perdendo. Não é maldição hereditária, é falta de entendimento de como ser uma esposa de verdade. Nenhum amém. Você é um grosso com a sua esposa, porque o seu pai foi um grosso com a sua mãe, o seu pai separou da sua mãe deixou, a sua avó também, porque o avô também foi um grosso. Aí não tem nada de, vamos quebrar a maldição. Não, é tomar vergonha na cara e tratar com gentileza. Nenhum aleluia, gente, vocês não estão muito crentes. É a hora de dizer assim, fala a Deus. Então quebrar a maldição, quer quebrar a maldição? Se posiciona em Cristo Jesus, nas verdades que Ele deixou para mim e para você. Pratica o bom e eterno Evangelho, e você vai ver que Deus vai mudar a sua vida. Começa a perdoar. Tem gente que está aqui que fala anos, não fala com o pai, não fala com a mãe. Isso é maldição, não é maldição. É você ser humilde e ir lá reconhecer, resolver, chamar, pedir perdão, reconciliar, devolver, pagar.
Ai, fulano, eu não gosto dele. Por quê? Toda vez que ele me vê, ele quer cobrar minha dívida. É ele que não gosta de você. Você está devendo para ele? É claro que você não vai gostar dele. Aleluia. Então, entender é fundamental. E eu queria ler com você Romanos capítulo 12. Eu quero entender com você essa noite como que a gente dá algo para Deus que Deus se agrada. Imagina se toda a vida sua fosse um culto. Imagina, você no culto todo dia, toda hora. É isso que Deus quer que a gente entenda. Romanos 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. O vosso culto. Ele está dizendo o seguinte: oferece o corpo de vocês, corpo, tá? Aleluia, corpo. Oferece a vida de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável. Não está falando morto, tá? Então não é para se matar. Amém? Ah, eu vou oferecer meu corpo. Ah, vou matar. Não, é vivo. Ah, é aquele pessoal que jogou lá os aviões nos prédios, ofereceram. Não, aquilo lá não tem nada a ver. Aquilo lá é idolatria. É vivo, então você tem que estar vivo. É santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Corpo fala de coisa natural, palpável, que vemos. Qual é a orientação de Paulo para mim e para você nesse texto? Nós temos que usar o nosso corpo terreno como um culto racional, ou seja, um culto com culto racional, um culto com entendimento. Quando você ora em línguas estranhas, você não entende o que você está falando, então não é culto racional. Culto racional é culto com entendimento. Você sabe o que você está falando, você sabe o que você está dizendo, você sabe o que você está fazendo, você sabe para onde você está indo, você não está na boiada. Está todo mundo, levanta sua mão. Ai, o pastor levantou, por quê? Não sei, levantou. Diga aleluia, por quê? O pastor mandou. Você está na boiada, você não sabe o que está acontecendo. Não, você tem que estar culto racional, é saber o que você está fazendo. Por que você levanta a mão? Porque o salmista diz: levantai as vossas mãos, lembrando do sacrifício da tarde. O sacrifício da tarde era o sacrifício das 3 horas da tarde. Foi o horário que Jesus morreu. Quando você levanta as mãos para o céu, você está lembrando da cruz remidora que salvou você e tirou você do lamaçal do pecado. Então é saber o que você está fazendo. Aplaudir o Senhor com as mãos. Então quando você aplaude, não é porque é legalzinho e o ministro de louvor mandou. É porque aplaudir é colocar Deus no lugar dele, exaltar o nome dele. Posso ouvir um amém? Então é entendimento, entender é maravilhoso o que você está fazendo. Então é um culto racional. Então a palavra que Deus usa, que Paulo usa para culto, vem da mesma palavra, a raiz usada em Gênesis capítulo 2. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 2. Abre em Gênesis capítulo 2 rapidinho, por favor. Primeiro livro da Bíblia, facilitou aí, vamos lá. Pastor, eu só tenho o Novo Testamento, então complicou. É o primeiro livro do Antigo. Vamos lá. Gênesis 2,15, olha o que diz: tomou, pois, o Senhor o homem e colocou no jardim do Éden. Colocou onde? Colocou onde? Foi na igreja ou não? Não, foi no jardim. Separa isso, tá? Não colocou na igreja, colocou no jardim. Colocou no jardim e disse assim: cultive e proteja. Algumas versões trabalhe e guarde. Outras falam proteja e lave a terra. Bom, ok? Então a expressão original é cultivo. Então, escute, a mesma palavra de culto racional de Romanos 12 é a mesma no original que é citado aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 15, que é cultivo. Então Deus pegou Adão e falou assim: Adão, vou te levar no lugar, aonde? Na igreja, papai? Não, vou te levar para o jardim. Jardim que eu fiz maravilhoso, vem cá. Está vendo esse jardim? Está vendo tudo isso aqui? Olha aqui, para ti eu fiz. Vai ficar com a tua esposa aqui, vai ser maravilhoso. Vocês dois vão ficar aqui, avivamento todo dia. Vocês vão fazer um monte de filho. Está liberado. Deixa aí, multiplica, enche a terra agora. É vocês. Beleza, e Adão estava lá feliz da vida. Só que a palavra de Deus para Adão foi o seguinte: você tem um trabalho aqui a fazer. Esse jardim eu fiz para você, confiei a você, mas o jardim é meu. Eu estou entregando ele para você. Eu quero que você cultive ele, eu quero que você proteja ele.
Então a mesma palavra de culto é a mesma palavra para cultivo. O que eu aprendo? Deus estava dizendo para Adão: Adão, cuidem do que eu criei para vocês, cuidem do jardim que eu dei para vocês, exerçam o seu sacerdócio em casa como marido, como esposa, como filho, como profissional, cuidem da natureza. O que Deus estava dizendo? Adão, quando eu te dou alguma coisa, e Deus não nos dá nada, deixa eu mudar essa frase, Deus não nos dá nada, Ele confia. Então Deus não te deu filhos, Ele confiou filhos a você. Aleluia. Os seus filhos não são seus. Os filhos são a herança do Senhor. E a herança de quem? A herança de quem? Do Senhor. Então Deus não te deu, Ele confiou. Não importa a forma que esse filho chegou na sua mão, Ele confiou. E se Ele confiou, Ele está dizendo assim: ó, isso aqui, esse bebê, essa criança, eu estou confiando a você. Ele está dizendo: isso aqui é meu. É meu, mas eu quero que você cuide. Esse jardim é meu, mas eu quero que você cuide. Ah, e a empresa que eu tenho? Deus não te deu a empresa, Ele confiou a empresa. E a esposa que eu tenho? Ele não te deu a esposa, Ele confiou uma esposa. E o marido que Ele me deu? Ele não te deu, Ele confiou esse marido. Então se Ele te confiou uma esposa, te confiou um marido, te confiou uma empresa, te confiou filhos, não são seus. E a pergunta é, Ele está dizendo: Adão, pega o jardim que eu te dei, que eu confiei a você, e cuida dele, cultiva, presta um culto para mim. Então todas as vezes que Adão pegava a enxada e estava enxadada na terra para lavrar a terra, ele botava uma cerca no jardim e cuidava do jardim e fazia um carinho, um love you na Eva. E todas as vezes que ele cuidava, ele estava fazendo o quê? Prestando um culto. Pastor, o que significa isso? Significa que se você sair no sábado à noite com a sua esposa para jantar, você está prestando um culto tanto quanto estando aqui domingo à noite. Porque você está cuidando do jardim chamado casamento. Quantos estão entendendo? Pastor, eu vou lá adorar a Deus no culto. Já adorou no sábado? Já adorou na sexta? Já adorou na quinta? Mas não tem culto na quinta. Tem dos homens. Ah, na quarta não tem culto. E aí, como é que eu faço? Você adorou indo no parque com seu filho, cuidando do jardim chamado filhos? Como está o seu jardim chamado filhos? Ele está cheio de iPad ou está cheio de presença sua? Como está o jardim chamado casamento? Está cheio de dinheiro ou cheio de lar, de amor, de cuidado, de flores, de presentes, de aconchegos, de avivamento? Aleluia. Quando você cuida, Deus estava dizendo para Adão: Adão, cuida do jardim que eu te dei, isso é um culto para mim. Aí Paulo vem e traz esse entendimento de novo. Preste a Deus um culto racional. Cuidem. Use o corpo de vocês para prestar um culto. E quando você... Olha, isso é tão interessante que Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, ele entendeu isso. A Bíblia fala que Deus apareceu num sonho para Salomão. Num sonho. E ele chegou para Salomão e falou assim: Salomão, pode pedir o que tu quiser, que eu te dou. Irmão, para pensar só um pouquinho aqui. O que você quiser. Vou repetir. O que você quiser. Pensa aí. Se você tivesse 10 segundos agora para pedir o que você quiser. Ah, eu ia pedir um avivamento. Não, para pensar. Pede o que você quiser. Salomão, sem titubear, ele ora aos céus, dizendo: Senhor, o Senhor foi com meu pai Davi, o Senhor foi fiel com ele, meu pai foi fiel contigo, o Senhor me confiou uma grande nação. Eu quero pedir só uma coisa: me dá sabedoria para cuidar do que o Senhor me deu, para cuidar do que o Senhor me confiou. E aí Deus, a Bíblia diz que o Deus dos céus se agradou da oração de Salomão. Porque sabe, é como se você dissesse assim: filho, essa empresa é sua. Você tivesse uma empresa e você chegasse para o seu filho: filho, essa empresa é sua. E seu filho dissesse assim: sim pai, agora eu vou estudar, eu vou me esforçar para fazer dessa empresa melhor do que o Senhor me entregou. Eu vou levar ela à frente, eu vou fazer dela grande, porque o Senhor me confiou algo grande. Como que você sentiria
que sentimento você teria do seu filho? Uau, que filho que Deus me deu. E Deus está olhando para mim e para você dizendo assim, ó, ei, eu te dei o que eu te dei. E o que você está fazendo com o que eu te dei? Você vai para o culto, levanta as mãos, você canta, teu é o reino, tu é a glória. Mas quando você sai pela porta, você não me cultua. Você só me cultua dentro dos templos. Você só me cultua dentro da religião. Você só me cultua na hora da música. Se não tiver música, você continua me cultuando. Quando você é engenheiro e você faz uma ponte, essa ponte está arriscada a cair, então você não cultua a Deus com a sua engenharia. Quando você é professor e a sua aula é chata de dar dó, você não prepara a aula, você faz uma aula de qualquer jeito, reclama do seu salário, você cultua o Deus que te deu esse emprego? Isso é culto? Imagina todo dia de manhã Adão acordando, oh raio, oh céus, oh vida, oh jardim, oh Eva, oh desgraça, oh Deus, por que tu me deu essa mulher, oh coisa, oh enxada, oh raio. Imagina o culto que ele estava dando para Deus. Deus, poxa, fiz o jardim para o cara. Não está cultivando, não está cultuando. Escute, todas as vezes que eu e você não cultivamos o jardim que Deus nos deu, nós não cultuamos o Deus que nos deu o jardim. Então, eu sei que parece heresia o que eu vou dizer, parece heresia, mas não é. Se você vir num culto aqui domingo à noite, e na hora do louvor, você sentir a presença de Deus, e você levantar suas mãos e começar a chorar, e orar em outras línguas, e não importa a forma com que Deus vai manifestar para você sentir a presença dele, mas se você fizer isso, é um culto. Mas saiba que se você chegar em casa, mulher, você que é do lar, cuida da sua casa, e você for lavar as roupas dos seus filhos, se você entender que fazendo aquilo, você está cultuando o Deus que te deu aqueles filhos e aquela casa, eu vou dizer uma coisa para você: corre o risco daquele culto lá ser mais recebido nos céus do que o culto aqui. Porque o culto aqui pode ser só uma performance, porque alguém mandou você levantar a mão e você se emocionou com uma nota musical de tom menor. Lá não, lá foi entendimento. Eu vou adorar a Deus com o que está na minha mão. Eu vou cultuar a Deus cuidando do que Ele me confiou. E aí você tem todos os motivos para jogar futebol na quarta-feira à noite, porque você joga há anos. Mas aquele dia o seu filho disse: pai, eu queria ir com você na praça. E você entende o culto, você entende que aquele filho Deus te deu, te confiou, e você deixa o seu lazer para cuidar daquele filho. Nesse momento o céu recebe o seu culto. E aí você diligentemente, com muito esforço, faz uma pós-graduação e um mestrado para profissionalmente buscar ser o melhor naquilo que você está fazendo. E quando alguém olha o seu trabalho e fala assim: uau, que reforma que você fez na minha casa, não importa se você é servente de pedreiro ou se você é diretor de uma grande empresa, o que você faz glorifica o Deus que você serve. Paulo fala aos coríntios: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória dele. E se é tudo, é tudo. E sabe, quando eu entendi isso foi maravilhoso, porque eu tinha perdido meu casamento em 2002. E eu vou dizer um dos motivos. Um dos motivos é que eu achava que estar aqui era de Deus, e jantar com a minha esposa não era. Que dar uma oferta para a África era de Deus, e eu dava. Mas comprar um presente para minha esposa é do diabo, é o Satanás. Ela dizia assim: vão, queria um sapato, não precisa, tem dois. Tu não usa os dois ao mesmo tempo? Reveza. E aí, por não entender o princípio do culto, eu achava que culto era só estar aqui. E eu não estou tirando o mérito de estar aqui, porque é bíblico estar aqui. Não congregar é pecado. Tem que ter um grupo para você congregar, pode ser onde for, meu irmão, não precisa ser aqui não, qualquer lugar, tem que ter um grupo para você congregar.
Mas entender foi maravilhoso, porque agora sem culpa e com entendimento, sem medo nenhum. Porque a gente pensa que fazer a obra de Deus é só cuidar das coisas que estão dentro da religião. Mas fazer a obra de Deus, sabe o que é? É você ser diligente em tudo que você faz. Então quando eu pego a minha filha e falo: filha, vê o que tem no cinema. Pai, tem um filme tal, dá para nós ver? Vamos ver. Qual é a classificação? Vamos ver, filha. E eu vou no cinema com a minha filha, ela gruda em mim, e eu estou indo com ela. Eu vou dizer uma coisa para você: não foi nenhuma nem duas vezes que eu estava indo com ela no cinema, eu comecei a sentir a presença de chorar. E Deus dizendo para mim assim: é isso, filho, cuida do jardim, cuida do jardim, rega o jardim, semeia o jardim, lavra o jardim. E a minha alegria hoje é olhar para o lado e ver uma filha que teme o Senhor e pergunta se eu preciso ter muito dinheiro. Irmão, se você tem um casamento saudável e filhos crentes, você é milionário. Milionário. Tem pessoas que dão tudo que tem. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui me ouvindo que você daria todo o seu dinheiro para ter paz na sua casa, para poder ter alegria no seu casamento, para ter o seu filho de volta. E Deus está dizendo assim para mim e para você essa noite: muito legal vocês levantarem as mãos para mim, muito legal vocês cantarem que eu sou grande, mas eu queria que vocês me adorassem com tudo que vocês são. Eu queria que vocês cuidassem dos jardins que eu dei para vocês. Eu queria que vocês me adorassem cultivando, cultuando e protegendo o que eu dei para vocês. E aí, é claro que a gente acha que é santo vir aqui e dar uma rajada de língua estranha, orar em língua estranha aqui. Mas eu sempre falo isso, irmãos: é mais culto guardar a língua lá fora do que orar em língua aqui dentro. Quer ver Deus receber um culto seu? Quando alguém lá fora encontrar você e falar assim: sabia fulano? Vou te contar uma coisa que eu soube do fulano. Você dizer assim: ó, não precisa, muito obrigado. É muito mais culto do que a gente dar uma profecia aqui dentro. Porque a Bíblia fala: ainda que eu ore a língua dos anjos, ainda que eu profetize, ainda que eu tenha todos os dons, se eu não tiver amor, se eu não tiver amor, se eu não amar o que está perto de mim. Então, irmão, quem aqui se compadece dos refugiados e aqueles irmãos na África que passam fome? Levanta a mão. Quem tem compaixão quando vê as fotos ou uma imagem? Irmãos, eu passei mal uma semana quando eu vi aquela imagem daquele menininho de 3 anos na praia. Eu passei mal. Eu vi essa semana a foto de um refugiado. O pai botou a filha dentro da blusa e ele foi nadar e morreu os dois, a filhinha de 4 anos. Passei mal de ver aquilo, irmão. Eu tenho uma filha de 4 anos, eu passei mal. O pai foi salvar a filha, fugindo. Falei: meu Deus. Só que não é tão difícil a gente amar quem está tão longe. Por isso que Jesus não mandou amar o que está longe, mandou amar o próximo. Porque o difícil é amar o próximo. O difícil é amar a esposa que está dentro da nossa casa. O difícil é cuidar de quem está perto. A gente vai para a África, mas não ama o vizinho. A gente tem dificuldade com a sogra e com o sogro, mas ama todo mundo. Porque a gente cuida do jardim dos outros. E tem gente que está aqui que prega para todo mundo e cuida de todo mundo, e aleluia, e é uma bênção, e cuida de todo mundo. E aí, eu sou tão bonzinho, ajudo todo mundo, eu dou cesta básica para os outros. Glória a Deus, o jardim dos outros está ficando tão lindo, e o seu tem até índio na grama. Que hipocrisia da minha parte cortar sua grama enquanto a minha está grande. Que hipocrisia da minha parte tirar o seu cisco enquanto eu tenho a minha trave. Sabe o que eu tenho aprendido com o tempo? Que ninguém presta, ninguém é bom, e ninguém nesse salão é bom, e ninguém nesse salão é perfeito. Que todos nós estamos em obras, e eu também estou em obra,
E enquanto Deus não vir, Jesus, ou nos levar, nós vamos continuar em obra. E ninguém aqui, eu vou julgar ninguém, porque ninguém está perfeito, ninguém chegou onde eu cheguei. Irmãos, escute, não julgue ninguém. Você não sabe o que Deus vai fazer amanhã com ele. Então se você vê alguém, cuide, mas por favor, não cuide do jardim do outro antes de cuidar do seu. Uau, Deus, que culto! E Deus falou, para quem? Vocês me adoram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vou dizer uma coisa para você que entrou aqui pela primeira vez. Você veio aqui convidado. Você está passando uma guerra no seu casamento, na sua vida. Você veio aqui porque disseram para você que Jesus pode transformar a sua vida. Eu quero confirmar o que essa pessoa disse para você. Jesus não só quer, Ele vai transformar a sua vida. Ele vai libertar você. Mas depois de Ele libertar você, faça um favor para mim. Cuida do jardim que Ele te dá. Cuida daquilo que está na sua mão. Comece adorando a Deus hoje. Comece adorando a Deus, cuidando do jardim que está hoje na sua mão. Quantos entendem o que o Senhor está falando? Quando eu sou um bom médico, quando eu sou um bom pintor, quando cuidamos do que Deus nos confiou, nós cultuamos o Deus que nos confiou. O culto vai além de rituais. Isso são só expressões, formas de culto. O culto é diário, todos os dias. Ativismo religioso é um inimigo sutil. Eu vou repetir. O ativismo religioso é um inimigo sutil. Eu lembro, quando eu me converti, irmão, eu tinha o espírito do Hulk. Do Hulk, do Vingadores. É isso aí mesmo. Eu não podia ver um demônio. Não podia ver um demônio, irmão. No culto manifestava um demônio. Sai que é meu! Porque na igreja é assim, né? Manifesta um demônio, os crentes ficam assim: sai dele, não entre mim, sai dele, não entre mim, sai dele, não entre mim. É um apavoramento, né? Abre um clarão assim. Eu não podia ver um demônio, não. Sai que é meu, sai que é meu. Eu gostava de botar a mão nos demônios da bica nele. E nada de entrevista. De onde você é? O diabo é mentiroso, vai entrevistar de mim. O diabo é pai da mentira. Onde é que você veio? Uma vez um diabo falou: eu sou da costeira. Entrevistando, sou da costeira. Até com o sotaque o diabo tinha. Demônio não se entrevista. Jesus não entrevistava demônio, ele expulsava demônios. Posso ouvir um amém? Então qualquer entrevista com demônio é exposição, é show, não é evangelho. Mas eu gostava de dar umas bicudas. Meu negócio era demônio. E eu estava tão pilhado com esse negócio de expulsar demônio. Eu estava assim, e na época eu tinha recém recuperado meu casamento. Irmão, eu ia na igreja 8 dias por semana. Quando eu falo 8 dias é verdade, porque domingo eu ia de manhã e à noite. Todos os dias. E a minha esposa dizia: amor, vamos conversar? Não, estou fazendo a obra. Culto ao Senhor. Ignorante. Não entendi a regra de 3. E aí um dia eu estava jantando com ela. Eu lembro onde era, irmão. Exatamente a mesa que eu estava. Sentamos numa mesa de 2 lugares, porque se sentar com mesa de 4, sempre senta um crente sem noção. Vou repetir. Você entender isso? Quando você vê, e me vê de preferência, sentado eu, vive, não senta. Cumprimenta, a paz do Senhor. Boa noite, aleluia, tchau. Deixa eu jantar. E aí eu estava jantando, e minha esposa, 2 lugares para ninguém sentar. De repente tocou o celular. Eu caí na desgraça de atender. Pastor, a minha avó, pastor, a minha avó. Eu sabia quem era. A avó estava num processo de libertação. A minha avó está aqui endemoniada. Olha aqui o barulho, lá no fundo assim eu ouvia: vou matar ela. Eu ouvia no fundo do telefone: vou matar ela. E dentro de mim o Hulk veio. Estava ficando verde já.
soltando os botões. Já estava vindo, irmão. Estava vindo, o italiano estava dentro de mim, dando voadeira. Esse demônio é meu, esse demônio é meu, esse demônio é meu. Eu já estava, vou lá expulsar esse demônio, lá expulsar esse demônio. E na hora que eu falei, que está endemoniada? A Vivi na frente morreu. O semblante dela caiu. Eu lembro que ela tinha um prato, ela fez um pratinho de macarrão com camarão. Ela largou o garfo, puxou, empurrou o prato. Perdi a janta. Eu olhei para ela, lembrei que meses atrás o Senhor havia recuperado meu jardim, que eu tinha perdido. Na hora, meu irmão, entrou uma crise dentro de mim, uma crise ferrenha. Expulsar um demônio de uma pessoa, ou ficar jantando com a minha esposa. O que era mais de Deus? O que eu devia fazer? Diante de Deus, a compaixão por aquela pessoa endemoniada. Só que o entendimento da prioridade, eu entrei em crise, irmãos, na hora. O Espírito Santo falou para mim: se você cuidar do que eu mando você cuidar, eu cuido do resto. Eu mandei você cuidar da sua esposa primeiro. Demônios tem no mundo todo para você expulsar. Esposa, você só tem uma. Cuida dela. Na hora eu falei: irmão, é o seguinte, eu não vou ir, mas eu vou mandar 2 diáconos bem fortes para mandar embora esse demônio. Na hora eu desliguei o telefone, liguei para os 2 diáconos, falei: vai lá, dá no meio. Chega assim, chega, nem entrevista, nem pergunta o nome. Os 2 foram lá, e até foi uma cena engraçada. Ele chegou lá e a mulher estava trancada no quarto, endemoniada. E na porta tinha um irmão já de outra... Meu Deus, eu tenho que falar, tá ao vivo. Eu tenho que tomar cuidado. Tinha um irmão de outra, aleluia, de outra igreja, de outra denominação. O cara estava com um saco de sal na mão, na frente da porta, dizendo assim: demônio, sai daí e vem pro sal. Irmão, eu respeito todo tipo de manifestação. Eu respeito mesmo. Se eu não entendo, eu respeito, mas eu não entendi. E aí o cara falou assim pro demônio: quem está aí? Aí o demônio falou: somos muitos. Ok, eu quero o chefe. Aí o demônio falou: o chefe não veio. Ô irmão, o chefe não veio. O demônio faltou expediente. Esse demônio vai tomar um pau de Satanás. Já a hora que pegar ele. E saiu nada. Que chefe, que nada, irmão. Não era demônio, não era nada. Era alma, com o poder latente da alma, com o demônio influenciando. Não era uma possessão demoníaca, não. Mas resumindo, a mulher foi liberta. A porta abriu e aí estava bem, mandaram uma mensagem depois: tá tudo bem aqui, pastor, pode continuar a janta. Eu falei: a janta já acabou, aleluia. Acabou faz tempo a janta. E naquele dia foi um divisor de águas para mim. Eu vou dizer para você hoje sem medo. Quero honrar aqui a minha esposa. Meu casamento hoje é um lugar que dá vontade de voltar todo dia. Todo dia dá vontade de voltar para casa. Todo dia dá vontade de estar junto. Às vezes ela fala assim: amor, eu vou lá no salão, eu vou com você. Fazer o quê? Só para estar. Assim, vai fazer alguma coisa? Vai. Amor, eu quero estar junto. Porque o jardim, meu pai gosta muito de jardim, eu aprendi com ele a cuidar de jardim. E meu pai é aquele senhor bonito ali de cabelo branco. Eu puxei ele, bonitão. E eu aprendi ele a cuidar de jardim. E o jardim da minha casa, o jardim que eu cuidava da casa dele, ele nunca me pagou. Prometeu.
E eu lembro que muita gente parava na época de flores. O pai plantava muitas flores e todo mundo parava para bater foto na frente da casa, dizendo: nossa, que jardim mais lindo, como é que faz? Como é que faz? Fica um mesinho aqui, vai lá, você vê como é que faz para enfiar a mão na terra, enxada, pá, lá, vou jogar ureia, dia de chuva, vai lá, vamos cuidar. Quer um jardim bonito? Investe tempo, investe dinheiro, investe recurso, investe a sua vida. Quer um casamento saudável? Investe. Você quer jogar bola 3 vezes por semana, você quer fazer faculdade dos outros 2, e no sábado você quer ficar na frente da televisão vendo televisão, Netflix, e quer que seu casamento fique bonito. Aí você olha para o casamento do vizinho e fala: nossa, que casamento tão lindo. É claro que o casamento está lindo, o jardim está sendo cuidado. E tinha gente, vizinhos, que olhava: ah, que jardim bonito, como é que faz? Como é que faz? Cuida do seu jardim. É só cuidar do jardim, é só tirar tempo, investe no seu jardim. Aí a gente fica: nossa, que jardim bonito do pastor. Ai, que jardim tão lindo fulano. Ai, Marcelo, que dom tão lindo. Quanto tempo de estudo, quanto tempo aprendendo, quanto tempo se dedicando, o jardim vai ficando bonito. Posso ouvir um amém ou não? Ai, que legal ter filhos tementes ao Senhor, né? Sim, ter filhos tementes ao Senhor implica tempo, implica correção, implica ficar com eles, implica usar o chinelo, implica corrigir. E a gente não quer mais corrigir, a gente quer que a escola corrija. Sim, você tem jardim para cuidar. Ai, a empresa do fulano está disparado, ó, e a minha empresa não vai. Claro que não vai, acorda às 9. Nenhum amém, né? É claro que não vai mesmo. Não vai mesmo. Não vai. Faz mais ou menos. Irmãos, quando eu vou num restaurante e eu sou mal atendido, eu chamo o gerente. Vem cá, não sei se você gosta de saber. Eu gostaria de saber que o meu funcionário está tratando mal os outros. Ele foi ignorante na mesa. Agora, quando o cara me atende muito bem, eu também chamo o gerente. Eu quero dizer uma coisa: esse cara me atendeu muito bem, porque para mim é um jardim sendo cuidado. Posso ouvir um amém ou não? Você volta num lugar porque você foi mal atendido ou porque foi bem atendido? Às vezes a comida nem é tudo aquilo, mas você foi tão bem atendido que você volta. Tem lugar que você volta só por causa do garçom, você gosta dele. O dia que o garçom sair, você não volta para lá. É verdade. E a gente fica assim: nossa, olha o sucesso, olha que bênção, olha que jardim bonito, olha que legal. Cuide do seu jardim e para de olhar o jardim dos outros. Você pode ter um casamento tão bênção, tão saudável como o do outro, só que tem um preço a ser pago, né? Tem um preço a ser pago. E a gente não quer pagar o preço, a gente quer terceirizar o preço. A gente quer que alguém eduque nossos filhos. Afinal, eu estou trabalhando para ganhar dinheiro, para comprar um quarto sob medida. Parabéns, você está dando um quarto sob medida, mas não está cuidando do jardim. Você vai estar com um quarto sob medida e um jardim horrível. Quantos estão entendendo o que é dar culto ao Senhor? Quantos aqui tem um jardim? Não levanta a mão. Quantos aqui concordam que o seu jardim está feio? Quantos concordam que precisa de manutenção desse jardim? Quer um conselho? Hoje mesmo, pega uma enxada, uma pá, tesourinha de poda, chama sua esposa num canto: amor, vem cá, faz tempo que eu não digo que eu te amo, vem cá, quero te afirmar que esposa que você é para mim, porque se você não elogiar a sua esposa, alguém vai elogiar. Se você não cuidar do seu marido, alguém pode cuidar. Oi, pastor, está amarrado? Não, não está amarrado não. Você tem que entender. Culto racional. Culto racional. Se você não cuidar dos seus filhos, o traficante pode cuidar. Aquele colega de escola, aquele menino amigo dele, que 15 anos já teve relação com todas as meninas da escola que pôde. O cara é usuário de droga já, ele 15 anos, ele está sendo legal com seu filho, e bem legal com seu filho, cuidando do jardim que é seu. E aí depois não diz que foi o diabo.
Ai, o diabo entrou na minha casa e roubou o meu filho. Não, ele não entrou na sua casa. Talvez até entrou pela televisão, pela Rede Globo, pelos programas imundos, pela novela. Ai, pastor, a novela eu vejo só para interceder. Eu conheço uma pessoa que fazia exatamente assim, de verdade. Ela não perdia um capítulo da novela, mas ela ficava assim: ai, o diabo é sujo, olha ali, olha como ele faz com as pessoas. Ai, vai trair, ó. Traiu. Ai, fulano é filho do fulano. Ai, como esse mundo está perdido. Ai, ela deu um beijo nela. Ai, vamos orar, né, para acabar com essas coisas. Todo dia, intercedendo. Ei, escute. Se você se alimentar de comida processada, comida estragada, seu corpo vai ter saúde? Sim ou não? O que entra nos seus olhos e o que entra nos seus ouvidos é comida para sua alma. O que você está comendo? Depois não pergunta, querido. Quantos creem que Deus quer que nós cuidamos do nosso jardim? Fazer de conta que vai encerrar, vamos ficar de pé? Só para dar uma impressão que vai acabar assim. Porque daí está em pé, vai acabar o culto. Quando eu honro os meus pais, eu cultuo o Deus que me deu um jardim chamado família. Quando eu limpo a igreja, quando eu ministro a palavra, quando eu cuido dos carros, quando eu cuido das crianças, quando eu toco meu instrumento, eu cultuo o Deus que me deu um ministério para servir o outro. Portanto, 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, façais tudo, ou qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Guarde essa frase e eu encerro aqui. O importante não é se eu sou ministro do Evangelho ou se eu sou engenheiro, se trabalho em tempo integral na igreja como auxiliar de escritório. Não importa se eu estou pregando na sinagoga ou advogando, profetizando ao rei ou construindo um barco. O que importa mesmo é fazer tudo isso de um jeito que os homens vejam as nossas obras e glorificam o Pai que está nos céus. E aí vai cumprir o que diz Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais a boa. Quantos querem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus aqui essa noite? Então fica com a mão levantada, eu vou dizer para você: não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Receba, diga amém. Não vos amoldeis, não se conforme com este mundo, renova a sua mentalidade. Não fique admirando o jardim dos outros. Plante, regue, pode, adube, capine, cultive o jardim. Não deixe o jardim bonito. Não existe jardim bonito sem cuidado, sem zelo, sem esforço. Não existe casamento sem adubação, sem plantio e cuidado. Não existe profissão bem-sucedida sem diligência, esforço, trabalho e vontade. Não existe ministério eficaz e frutífero sem renúncia. Tira o cavalo da chuva, não existe. Quer um jardim bonito? Cultive ele. Posso ouvir um amém? Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, essa palavra um dia me libertou. Essa palavra um dia trouxe vida para mim, para minha casa, meu casamento, meus filhos. Pessoas ao meu redor foram abençoadas por isso. E eu só quero compartilhar com os meus irmãos aquilo que foi bênção para mim. Por isso eu declaro em nome de Jesus para todos que estão aqui me ouvindo: sejam diligentes e cultuem o Deus que deu o jardim para você. Você é casado, cuide do jardim chamado casamento. Você tem filhos, cuide do jardim chamado filhos. Você tem uma empresa, cuide do jardim chamado sua empresa. Você tem uma casa, você é do lar, cuide da sua casa, é o jardim que Deus te deu. Você tem um ministério na igreja, cuide desse ministério como se fosse do Senhor, porque assim o é. Lembre, Deus não dá nada, Ele nos confia. Quantos aqui creem que Deus confiou coisas a você? Vamos cuidar desse jardim. Posso ouvir um amém? Em nome de Jesus, que essa palavra dê fruto e fique firme no seu coração. Eu não quero que você saia daqui hoje orando em língua, dando voadeira, chorando. Não é isso, não.
quero que você saia daqui entendendo um pouquinho de regra de 3. Se você entender um pouquinho de regra de 3, entender um pouquinho do culto, eu creio que o Espírito Santo vai ficar feliz conosco. Amém? Estende a mão para cá. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor e o consolo do Espírito Santo esteja com todos, em nome de Jesus. Amém? Antes de ir embora, dá um abraço no seu irmão, em nome de Jesus. Encoraja ele, fala: cultiva o seu jardim.